Sim, esta lei pode virar contra você. O Senado Federal aprovou em março de 2026 um projeto que criminaliza a misoginia. Em termos simples, isso significa que o ódio, o desprezo ou a discriminação contra mulheres passam a ser considerados crimes com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. A intenção por trás da norma é inquestionavelmente nobre e necessária. Vivemos em um país onde os números da violência de gênero são alarmantes. Em 2025, o Brasil registrou um recorde de feminicídios, com 1.568 mulheres assassinadas simplesmente por serem mulheres. Isso equivale a 4 mortes por dia, uma estatística que nos envergonha e exige uma resposta firme da sociedade e do Estado. A nova legislação surge como uma ferramenta para combater essa cultura de violência, que encontra terreno fértil em movimentos online como os chamados Red Pills. A proposta, que agora segue para a Câmara dos Deputados, altera a lei de racismo para incluir a misoginia, equiparando-a a outras formas de preconceito já punidas criminalmente. A lógica é clara: se a sociedade não tolera o preconceito racial, por que deveria tolerar o preconceito de gênero? A lei busca enviar uma mensagem poderosa de que a dignidade da mulher é inegociável e que ataques contra ela não serão mais vistos como meras opiniões ou desabafos. Uma lei mal desenhada ou aplicada de forma inadequada pode gerar mais problemas do que soluções. É nosso dever, como cidadãos e operadores do direito, analisar criticamente os instrumentos que o legislador nos oferece. A pergunta que se impõe não é se devemos proteger as mulheres. A resposta a isso é um sonoro sim. A verdadeira questão é se esta lei, da forma como foi redigida, é o melhor caminho para alcançar esse objetivo, sem criar efeitos colaterais indesejados que possam afetar a todos, inclusive aqueles que ela pretende proteger. É fundamental dissecar os riscos práticos que uma norma como essa pode trazer. A criminalização de condutas é a resposta mais severa que o Estado pode dar a um problema social, a chamada última ratio do direito penal. Por isso, ela deve ser usada com extrema cautela e precisão cirúrgica. Quando uma lei abre margem para ambiguidades, ela pode se tornar uma fonte de insegurança jurídica, sobrecarregar o sistema de justiça e até mesmo acirrar as tensões que pretendia apaziguar. Nos próximos parágrafos, vamos explorar alguns desses pontos de atenção que merecem um debate aprofundado e honesto. O primeiro grande desafio desta nova lei reside na sua redação. Termos como ódio, desprezo, discriminação são inerentemente subjetivos e abertos a múltiplas interpretações. O que para uma pessoa é uma crítica ácida para outra pode ser um discurso de ódio. Outro pode entender como uma opinião infeliz, ainda dentro da liberdade de expressão. Essa falta de contornos precisos é um convite à judicialização em massa. A tendência é que o número de denúncias e processos aumente exponencialmente na medida em que qualquer conflito interpessoal envolvendo um homem e uma mulher possa ser enquadrado, em tese, como um ato de misoginia. Essa explosão de litígios tem um efeito prático imediato: a sobrecarga do poder judiciário. Nossos tribunais já operam no limite de sua capacidade, com milhões de processos aguardando julgamento. Adicionar uma nova leva de casos complexos e de difícil comprovação que dependem de análises subjetivas sobre a intenção do agente pode levar o sistema ao colapso. Promotores defensores. Juízes terão que dedicar tempo e recursos preciosos para analisar denúncias que, em muitos casos, podem se revelar infundadas ou desproporcionais. A energia que deveria estar concentrada em combater os casos graves de violência e discriminação acaba se dissipando em uma miríade de disputas menores e querelas interpretativas. A experiência internacional nos serve de alerta. Em países que adotaram legislações amplas contra o discurso de ódio, observou-se um aumento significativo no volume de queixas formais.
Na França e no Reino Unido, isso gera um ciclo de frustração. A vítima se sente desamparada quando seu caso é arquivado, e o sistema de justiça se desgasta ao ter que filtrar uma quantidade massiva de ocorrências, muitas das quais não possuem relevância penal. O resultado final é a banalização do próprio instrumento legal. Quando tudo pode ser crime, nada mais é levado a sério com a devida gravidade. A inflação legislativa, especialmente na esfera penal, corrói a força da norma. Os casos verdadeiramente graves de misoginia, aqueles que envolvem ameaças reais, incitação à violência e discriminação explícita, correm o risco de se perderem em meio a um oceano de disputas menores. A lei, que nasceu para ser um escudo para as mulheres, pode acabar se tornando uma espada sem fio, incapaz de punir efetivamente os agressores mais perigosos e, ao mesmo tempo, gerando insegurança para o cidadão comum. A tensão entre a proteção contra o discurso de ódio e a garantia da liberdade de expressão é um dos dilemas mais complexos das democracias contemporâneas. Uma sociedade livre se alimenta do debate de ideias, inclusive daquelas que são desconfortáveis e impopulares. A Constituição assegura o direito de expressar opiniões, mas esse direito não é absoluto. Ele encontra seu limite quando se transforma em incitação à violência, discriminação, ataque à dignidade de outrem. A grande dificuldade é traçar essa linha divisória com clareza, e a nova lei da misoginia torna esse desafio ainda mais agudo. O perigo real é que, por medo de uma acusação criminal, as pessoas comecem a praticar a autocensura. Professores podem hesitar em abordar temas polêmicos em sala de aula. Artistas comediantes podem evitar o humor satírico que tangencia questões de gênero. Cidadãos comuns podem se calar em debates públicos, temendo que uma opinião mal formulada ou uma crítica contundente seja interpretada como um crime de ódio. Esse ambiente de receio empobrece o debate público e sufoca o pensamento crítico. Debates semelhantes ocorreram intensamente em outros países. No Canadá e em diversas nações europeias, a expansão de leis contra o discurso de ódio levou a casos controversos, nos quais indivíduos foram processados por expressar visões conservadoras sobre religião, família e identidade de gênero. Independentemente do mérito de cada caso,